Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema inferno, um lugar de tormentos indescritíveis. Lucas 12:5 está escrito: contudo, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. São as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os movimentos heréticos no cristianismo são resistentes ao conceito do inferno. Se opõem ao conceito do inferno. E essa oposição ao inferno parte do princípio que Deus é exclusivamente amor. Exclusivamente um Deus de amor, um Deus que é somente amor, só amor. Por isso, ele jamais, nunca lançaria, condenaria uma pessoa ao inferno. Meus irmãos, esse é o pensamento de alguns heréticos que abraçaram essa ideia. Meus irmãos, há uma tendência das pessoas a olharem para si mesmas com óculos de lentes cor-de-rosa. Ou seja, elas pensam que são boas pessoas e que os seus pecados não são ruins o suficiente para condená-las ao inferno. Agora escute bem uma coisa: os nossos pecados, que são insignificantes na nossa visão, na nossa ótica, não são triviais para Deus. Não são insignificantes para Deus. Sabe por quê? Por causa da santidade e da perfeição de Deus. A natureza santa e perfeita de Deus não tolera ninguém que não tenha sido remido pelo sangue de Cristo viver diante dele eternamente, conviver com ele eternamente. Somente aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, se arrependeram dos seus pecados e abraçaram pela fé o sacrifício vicário de Cristo, esses sim viverão eternamente com Deus no céu. Todos aqueles que não foram redimidos pelo sangue de Cristo, sem exceção, irão para o inferno quando partirem desta vida, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 21. Meus irmãos, Satanás arruinou totalmente o universo criado por Deus. No abrir e fechar de olhos, o relacionamento íntimo que Adão e Eva desfrutavam com Deus, compartilhavam com Deus, foi destruído, foi desmoronado. O pecado de Adão e Eva foi cataclísmico, ou seja, atingiu toda a raça humana, trazendo uma praga terrível que produziu uma taxa de condenação 100% a todos os homens, ricos e pobres, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, brancos e negros. Por isso que todas as pessoas devem ser advertidas quanto à realidade terrível do inferno. O inferno, meus irmãos, não é mitologia. O inferno não é uma piada. Negar a doutrina do inferno é tornar supérfluo o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Rejeitar o inferno, negar a existência do inferno, ou a minimizar, arrefecer o tormento do inferno, é rejeitar
rejeitar o evangelho é chamar Jesus de mentiroso. Porque lá em Mateus capítulo 13, 41 e 42, Jesus foi taxativo. Jesus foi contundente quando disse que o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. É um lugar de sofrimento terrível. O inferno, meus irmãos, é um lugar de tormento atroz. O inferno é uma realidade alarmante. Sabe por quê? Porque o desespero, a angústia, o sofrimento, o nível de aflição é gigantesco, é indescritível. As pessoas que estão no inferno estão conscientes de sua condenação. E mais, elas sabem que não há como recorrer dessa situação. Elas precisam e têm que cumprir penalmente, eternamente, todo o seu pecado que cometeu, a sua falta de arrependimento que cometeu quando estava aqui na terra. Meus irmãos, em Lucas capítulo 16, mostra que o estado daqueles que estão no inferno é um estado de consciência, não é um estado de sono ou de aniquilação. Lamentavelmente, há pastores que apregoam que a mensagem do inferno está fora de moda para o homem do século 21. Eles acham que a mensagem sobre o inferno é ultrapassada para o presente século. Eles dizem que a mensagem do inferno é uma mensagem negativista e atrapalha, emperra o crescimento da igreja. Eles dizem que a igreja deve pregar somente sermões positivos. Ora, meus irmãos, quando pregamos sobre o inferno, estamos sendo positivos, porque pessoas estão morrendo e indo para o inferno em número cada vez maior. A verdade é que esses pastores que pregam sermões positivos e condenam a pregação sobre o inferno, eles estão interessados tão somente em construir os seus megatemplos. Eles querem construir grandes ministérios. Eles querem estar debaixo de holofotes. Por isso que quando fazem os seus megatemplos luxuosos, colocam lá no topo do megatemplo sede mundial, sede nacional. Mas aqui cabe uma pergunta: quem irão para o inferno? Meus irmãos, a Bíblia oferece duas listas, fornece duas listas. Uma lista em Apocalipse 21:8 e a outra lista em 1 Coríntios 6:10. Em Apocalipse 21:8 está a lista dos que vão morar no inferno. Abre aspas. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em 1 Coríntios 6:10 tem outra lista: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, aqueles que apologizam a imoralidade, a lascívia, a luxúria, estão incluídos nesta lista como fornicadores. Aqueles que fazem apologia ao aborto estão incluídos nesta lista como homicidas. Aqueles que vivem na prática do homossexualismo estão incluídos nesta lista como efeminados. Aqueles que fazem apologia ao homossexualismo e à pedofilia estão incluídos nesta lista como sodomitas. Aqueles, meus irmãos, que fazem apologia
apologia sobre o uso das drogas, estão incluídos nesta lista como devassos. Aquela liderança política oportunista e corrupta está incluída nesta lista como roubadores, falsos pastores que só se preocupam com o seu bem-estar e não com a verdade vinda de Deus, estão incluídos na lista como abomináveis. Aqueles que praticam o adultério estão incluídos na lista como adúlteros. Aqueles que não querem saber do Deus verdadeiro e optaram por uma religião falsa através de um Deus feito de pau, de pedra, de gesso, estão incluídos nesta lista como idólatras. Aqueles que se acham os tais estão incluídos nesta lista como avarentos. Meus irmãos, minhas irmãs, o inferno é um lugar de tormentos indescritíveis. Mas, pela sua infinita e grande misericórdia, Deus providenciou um meio de escape. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, morreu uma morte sacrificial para pagar a pena por você e por mim. O único antídoto disponível para o homem não ir para o inferno é abraçar pela fé o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e se arrepender dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, há uma saída, há um escape, chama-se arrependimento, confissão de pecado. Agora escute um detalhe: a crença intelectual dos fatos na Bíblia não lhe livrará do inferno. Conhecimentos bíblicos, afirmações teológicas, ser membro de igreja, ter cartão de membro de igreja, pertencer à coral de igreja, pode acontecer tudo isso e você ainda está perdido se não entregou a sua vida a Cristo, se não se arrependeu dos seus pecados. E se Cristo não é o Senhor da sua vida, você está perdido. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém e amém.